Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Muito bem, agora é hora de opinião. Fernando Gessi também aqui conosco, trazendo o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Mix FM. Um grande abraço a todos vocês. E segue aí o Brasil, né? Para nós que comentamos, está um prato cheio. Bom, ontem nós tivemos aí o Congresso burlando novamente o STF, mandando verba a redutos indicados por parlamentares. Depois nós criticamos esse detalhe todo aí, essa pilantragem do orçamento secreto, que isso aí na verdade é um mensalão institucionalizado, uma verdadeira vergonha, né? Nós temos também alguns problemas acontecendo já no governo aí do Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, onde parece que ele é sócio de uma empresa que tem negócios com o Estado. Isso é proibido, é ilegal, então vai ter que responder a respeito desse problema todo. E um detalhe também que me chama muito a atenção aqui com relação ao brasileiro. Eu acho que o Brasil, Eudes, é o único país no mundo onde os brasileiros torcem para as coisas darem errado. É muito triste o que nós estamos acompanhando aí algumas coisas na internet. Eu sou uma pessoa muito consciente, eu acho que isso é o conceito de civismo, de patriotismo, independente de quem esteja no governo. Tá? Acho que a obrigação deles é fazer com que a coisa realmente aconteça da melhor forma possível, que eles tenham um respeito ao erário, que todas as ações administrativas do governo sejam de interesse nacional, e eu gostaria muito que tudo desse certo, porque se dá certo para o brasileiro, melhora a condição de vida das pessoas, melhoram as políticas públicas, melhora a inclusão social de todo mundo, a qualidade e a quantidade dos empregos, salários. Eu não torço para isso aqui dar errado, não. Se você torce para que o Brasil dê errado, eu acho que é melhor você rever um pouco os seus conceitos. Ou você está muito bem de vida, muito tranquilo, não precisa mais do Brasil, né, que ele funcione. Ou então, eu acho que é questão aí já de um tratamento, porque isso não é normal, não. Vamos lá, Eudes, vamos para as notícias. Fernando Gessi, olha, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse essa semana que o governo de Lula deve trabalhar para manter a atual legislação sobre o aborto. Trabalho com a perspectiva de que a gente mantenha o que tem. Vamos lá, comentando o assunto. Para você ver como é que as coisas são, né, Eudes? Aqui nós vamos comentar agora mais uma vez sobre as questões de aborto. E a nova ministra, né, a ministra diz trabalhar aí para manter a atual legislação sobre o aborto. A ministra é a Cida Gonçalves. É o seguinte, eu acho que as pessoas que dizem que o Lula ele é pró-aborto, na verdade ele já disse várias vezes que ele não é pró-aborto, mesmo porque o Lula tem um alinhamento muito grande com a Igreja Católica e ele tem sempre ali alguns padres que nós até conhecemos, como é o caso do padre Júlio Lancelotti, que, como todos nós, eu também abomino o aborto. Acho que não tem cabimento nenhum você abortar uma questão, né, uma criança, um ser vivo, ao contrário de alguns débeis mentais nesse país que dizem que só pode ser considerado como um ser humano a partir do momento que a pessoa já tem uma certa consciência ou não. Mas tem umas coisas aqui nesse país que pelo amor de Deus, né, chega a beirar a imbecilidade. Mas nesse caso aqui do aborto, nós temos duas condições, que eu, por ser cristão, sou totalmente pró-vida, totalmente contra o aborto, mas existem, infelizmente, algumas situações que não tem como, e nesse caso, embora eu seja contra, em alguns deles, por exemplo, no estupro, eu acho que se você aconteceu todo o problema, eu não sou mulher, tá? Óbvio, né? É óbvio. Mas se eu fosse mulher e tivesse acontecido alguma coisa assim, pela minha formação cristã, eu daria a luz e eu não sei se se ficaria com a criança ou doaria a criança, eu não sei. É uma situação difícil, não dá muito para analisar, porque eu sou homem, então é complicado, não é? Então, mas nesse caso, a legislação nossa é muito clara. Ela prevê o aborto em questões de estupro, risco de vida da mulher ou má formação do feto. Nesse caso aqui, do risco de vida para a mulher, eu já vi mulheres darem à luz a crianças com problemas de microcefalia e outros problemas mais, que ainda estavam vivas, né? Porque você não pode ter a criança morta dentro de você, aí sim você tem que fazer
a retirada, o aborto ali, não tem como. Mas já aconteceu de eu ver casos, né, por relatos, que a criança nasceu e durante alguns minutos teve vida e depois veio a falecer porque não tinha a mínima condição de sobreviver. Tá? Agora, nesse caso, quando existe o risco de vida da mulher, e a mulher, nesse caso de risco, ela preferiu continuar com a gestação. Então, foi uma opção dela. Má formação do feto também. Então, existem algumas situações onde é difícil, né? Agora, tirando aqui a questão do estupro, eu acho que a mulher, nesse caso aqui, a lei permite que ela decida o que ela quer ou não fazer. Aí depois, lá na frente, as questões, vamos dizer assim, ligadas às religiões, eu acho que aí é uma questão particular, cada um tem a sua própria opção, depois, né, se vai ter algum agravante ou não. Eu acho que nesse caso nós não temos que nos intrometer, é uma decisão que cabe estritamente à mulher. Agora, legalizar o aborto, tornar o aborto uma coisa normal, como existe em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, eu sou totalmente contra. Agora, o que nós deveríamos fazer também é colocarmos as nossas instituições educacionais para esclarecer muito bem esse tipo de coisa aqui. Não é normal uma criança de 10, 11, 12, 13 anos ficar grávida. Não pode, gente, isso é um absurdo. Agora, a educação sexual, a instrução dessa garotada, isso sim é que deve ser feito. Aí é que entra no que nós sempre falamos aqui, são as políticas públicas de conscientização. Vamos gastar dinheiro com isso aqui. Vamos parar de ficar gastando dinheiro para comprar voto, para safadeza e sem vergonhice, como esse caso aqui do orçamento secreto, que é uma pilantragem desgraçada, e que muitos lá atrás defendiam, e agora começaram a falar que não, o orçamento secreto é um absurdo, que tem... Olha, eu fico impressionado com a seletividade dos questionamentos críticos de algumas pessoas. Ou você é ou você não é, meu amigo. Tu defende ou não. Firma aí a tua propositura, a tua tese, a tua defesa do que você pensa e vá com ela até o final. Porque existem algumas pessoas que, eu vou dizer uma coisa, né? Parece biruta do aeroporto, cada hora está apontando para um lado. Mas é isso aí, Eudes. Mas de qualquer forma, a ministra aqui vai seguir. Eu acredito que a fala dela que agravou, né, que causou essa fala, e falou, olha, com esse Congresso é difícil mudar as leis referentes ao aborto. Aí o Lula, com certeza, deve ter dado um puxão de orelha dela e falou, minha cara, nisso aqui ninguém mexe não, tá? Deixa do jeito que tá e vamos tocar a coisa pra frente.